Olá, sejam bem-vindos a mais um bloco onde nós passaremos a estudar hoje os recursos em espécie, os embargos de declaração, dando sequência aí à nossa matéria em Direito Processual Civil. Nós vamos hoje falar a respeito de um dos recursos também muito utilizado no nosso ordenamento jurídico. Os embargos de declaração são aqueles recursos previstos lá no artigo 994 do CPC, e ele tem como finalidade precípua, a sua principal finalidade é poder sanar alguns vícios, sanar algumas irregularidades a respeito das decisões judiciais. Os embargos de declaração, na verdade, eles são cabíveis a qualquer tipo de decisão judicial proferida em qualquer grau de jurisdição. Portanto, cabem os embargos de declaração contra as decisões interlocutórias, que nós já estudamos a respeito no agravo de instrumento, cabe contra a sentença, cabe também, portanto, contra os acórdãos. Qualquer tipo de decisão proferida, seja em primeira ou segunda instância, se essa decisão ela tiver alguns vícios, que nós veremos mais adiante, se ela padecer de algum desses vícios, será, portanto, cabível os embargos de declaração. E qual que é a finalidade dos embargos de declaração? Eles se prestam para aclarar, eles se prestam para integrar, completar alguma lacuna, completar ali alguma ausência de pronunciamento da qual o juiz ou o relator ou o desembargador deveria ter se pronunciado. Os embargos de declaração, eles são admitidos, eles podem ser interpostos em qualquer tipo de processo. Pode ser em processo de conhecimento, pode ser em processo de execução, pode ser ainda processo de jurisdição contenciosa, processo de jurisdição voluntária. Ele é admitido em todos esses procedimentos. Lembrando que nos recursos previstos no Código de Processo Civil, os embargos de declaração, eles são o único recurso que tem um prazo para interposição diferenciado. Diferente dos demais que são interpostos em 15 dias, os embargos de declaração são apresentados no prazo de 5 dias. E eles podem dizer respeito à conclusão da decisão ou aos fundamentos da decisão judicial, uma vez que previsão da Constituição Federal, lá no inciso 9 do artigo 93, todas as decisões, elas devem ser decisões fundamentadas, as decisões judiciais devem ser decisões motivadas. Logo, toda decisão, ela precisa integrar as suas fundamentações. Havendo ausência da fundamentação, havendo aí algumas lacunas, havendo a omissão, havendo contradição ou obscuridade, será passível, portanto, da interposição dos embargos de declaração para que esse vício seja corrigido. No entanto, há uma previsão no Código de Processo Civil onde o juiz poderá alterar a sua decisão sem a necessidade da interposição dos embargos de declaração. Essa previsão está lá no artigo 494, no inciso 1, que diz assim o caput: publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo. Então, essa é a exceção onde o juiz ele poderá alterar, ele poderá modificar a sua decisão, independentemente aí do requerimento da parte. Ele pode fazer isso de ofício. Lógico que, paralelamente a isso, havendo requerimento, havendo a participação ou requerimento da parte, o juiz também ele deverá aclarar, ele deverá ali complementar a sua decisão. Então, de acordo com o artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem os embargos de declaração contra qualquer decisão judicial e aí nós temos 3 incisos que versam a respeito deste cabimento, dessa possibilidade. O inciso 1 fala que cabe os embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho a respeito do que significa essa obscuridade. O inciso 2 traz ainda a hipótese de cabimento dos embargos de declaração para suprir omissão ou ponto ou questão sobre qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. E por fim, o inciso 3 fala a respeito do cabimento dos embargos de declaração para a correção de erro material. Então nós vamos agora estudar o que significa cada uma dessas hipóteses, cada um desses vícios apontados pelo Código de Processo Civil que dão ensejo ao manejo aí dos embargos de declaração. O primeiro deles, então, o que seria a obscuridade? Como o próprio nome diz, obscuridade é algo que falta clareza.
O juiz, quando ele se pronuncia, ele deve permitir para que aquele que lê, o homem médio, o homem que não tenha muitos conhecimentos jurídicos, ele possa compreender o que é que ficou decidido, assim como a fundamentação da decisão. Agora, atenção, a obscuridade não se deve confundir diante do desconhecimento de termos técnicos, de termos jurídicos. O fato da parte, o fato de alguém não saber o que significa uma determinada expressão, não dá ensejo ou não dá aí aso para que possa ser considerado como uma passagem obscura ou como um trecho da decisão que seja obscura. Tá? Então, obscuridade nada mais é do que a falta de clareza. Na verdade, há casos em que a decisão ela é uma decisão ininteligível, é uma decisão que ela se torna incompreensível, ela pode ser ambígua, pode trazer ali, pode ser capaz de despertar dúvidas no leitor. Então os embargos, eles têm a finalidade de provocar o juiz para que ele promova os esclarecimentos necessários, tornando compreensível aquilo que até então não era compreensível. Na verdade, a obscuridade é isso. Tá? Segundo, contradição. Como a própria definição da palavra diz, contradição é aquela falta de coerência na decisão. Tá? E essa incoerência, esse choque, este antagonismo, pode se dar por 3 razões. Pode ser diante da incompatibilidade entre 2 ou mais partes do dispositivo daquela decisão, pode ser ainda entre 2 ou mais partes da fundamentação, ou pode ainda haver uma incongruência, ter uma incoerência entre os dispositivos da decisão e a sua fundamentação. Então, toda vez que uma decisão ela se contradizer, ela for ali antagônica, ela se chocar entre si, tá? Haverá também a possibilidade da interposição dos embargos de declaração. E nós temos também como uma das possibilidades a omissão. A omissão nada mais é do que o juiz deixar de se pronunciar sobre um determinado ponto que exigia a sua manifestação. Ora, toda vez que alguém busca uma solução do Poder Judiciário, sempre que alguém busca a tutela jurisdicional, o Estado deve responder, o Estado deve se pronunciar, seja para acatar, julgando procedente o pedido, seja para não acatar, julgando improcedente o pedido, ou até mesmo para julgar parcialmente o pedido. O fato é que o Estado deve se manifestar a respeito dos pedidos apresentados pelo autor ou pelos autores. Toda vez que o juiz, o julgador, ele deixa de se pronunciar, ele está sendo omisso, ele está deixando de apresentar a tutela jurisdicional que foi buscada, que foi pleiteada por aquele que se socorre do Poder Judiciário. Portanto, havendo obscuridade, havendo contradição, havendo omissão, o juiz ele deverá, por meio dos embargos de declaração, corrigir, sanar esses vícios, tornando aquela decisão mais compreensível, tornando aquela decisão mais clara, possibilitando dessa forma para aqueles que a lê compreender o que é que o julgador quis dizer, o que ele quis expressar diante da sua decisão. Um ponto importante que nós temos aqui no Código de Processo Civil é que ele traz as definições de quando uma decisão será uma decisão omissa. O artigo 1022 fala a respeito disso lá no parágrafo único e ele diz assim: que considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Esse dispositivo é um dispositivo novo, nós não tínhamos um correspondente no Código revogado, é uma matéria 100% novidade, em que aquelas teses, aquelas decisões que forem firmadas em julgamento de casos repetitivos, se não houver a manifestação, haverá aí a omissão, combatida por meio do agravo de instrumento. Tá? Existe ainda a possibilidade da parte ela tentar buscar a reforma da decisão por meio dos embargos de declaração. Veja, nós falamos que a finalidade principal dos embargos de declaração não é fazer com que a decisão seja modificada, que a decisão seja alterada na sua essência, no seu conteúdo. A finalidade principal é de corrigir esses vícios, de corrigir essas lacunas que ficaram diante do não pronunciamento ou de um pronunciamento ambíguo, contraditório ou obscuro.
No entanto, mais à frente, nós ainda veremos hoje, a possibilidade dos embargos de declaração servirem para ocorrer a modificação da sentença, embora este não seja o seu objetivo principal. Mas, dando sequência aqui na nossa matéria, falta ainda a gente falar a respeito do erro material, que é a última hipótese de incidência ou previsão dos embargos de declaração. O erro material, na verdade, pode ser feita de ofício pelo juiz. Nós já vimos lá nos termos do artigo 494 do inciso 1, onde o juiz pode, tanto a requerimento da parte ou de ofício, fazer esta correção. O erro material, na verdade, é um erro onde se encontram erros de expressões. Por exemplo, o juiz ele pode estar se referindo ao autor, ao réu, e na sua fundamentação ele inverte, ele passa a utilizar o nome do réu, mas querendo se referir ao autor. Então é um mero erro material. Os embargos de declaração se prestam justamente para corrigir esse tipo de equívoco. Outro exemplo, na condenação, na fixação dos honorários de sucumbência, o juiz ou o relator, ele pode fixar os honorários em numeral 10% e por extenso escrever 15%. Um erro meramente material que comporta aí os embargos de declaração para que seja corrigido, para que seja então alterada aquele erro que foi constatado. Os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração, eles são os mesmos que nós temos para os demais recursos. Ele precisa ser observada a tempestividade, e já foi dito hoje aqui que o seu prazo é um prazo diferente dos demais recursos, portanto um prazo de 5 dias, e os embargos de declaração, eles são isentos do recolhimento de preparo, ou seja, não há necessidade de recolhimento de custas para a sua interposição. E os embargos de declaração também passam a ser uma exceção, porque é o único recurso que ele é interposto perante o órgão aquó, ou seja, o órgão que proferiu a decisão, pode ser em primeira ou segunda instância, e este mesmo órgão é que vai decidir o recurso. Então, é uma das exceções onde o recurso ele é interposto perante o órgão aquó e o próprio órgão aquó é que vai julgá-los. Então, os embargos de declaração, eles interrompem o prazo para a interposição, para a apresentação de qualquer outro recurso. Ou seja, uma vez interpostos os embargos de declaração, haverá necessidade de se aguardar o julgamento e ainda que eles venham a não ser conhecidos, haverá a interrupção do prazo para a interposição dos próximos recursos. Isso significa que, proferida uma sentença, e esta sentença sendo considerada obscura, sendo contraditória, sendo omissa, ou até mesmo contendo um erro material, uma vez interposto ou interpostos os embargos de declaração, eles vão interromper o prazo para a interposição do próximo recurso, que no caso seria o recurso de apelação. Então, haverá a necessidade de se aguardar o julgamento dos embargos de declaração e, uma vez julgados, tenham sido ou não eles acolhidos, aí é que se inicia o prazo integral de 15 dias para a interposição do próximo recurso. No nosso exemplo aqui, o recurso de apelação. Então, existem algumas particularidades que o próprio CPC traz, que eu gostaria de comentar com vocês, que merece a nossa atenção, a respeito aqui de alguns procedimentos que podem ensejar penalidades àquele que utiliza os embargos de declaração apenas como uma forma protelatória, buscando ganhar tempo, buscando aí protelar o processo, a fim de se evitar o desdobramento, até mesmo o cumprimento de algumas decisões. O artigo 1023 diz o seguinte: os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão e não se sujeitam ao preparo. Assim como ocorre em todos os recursos, os embargos de declaração também exigem que a parte, ela aponte, o recorrente aponte especificadamente qual é a parte ou qual é o dispositivo da decisão que merece a reforma, que merece ser esclarecida. Se ocorreu a contradição, se ocorreu a omissão, se teve a obscuridade, necessariamente precisa haver o apontamento, precisa ocorrer ali a indicação. A não indicação, feita aí somente através de um recurso genérico, importará no não conhecimento deste recurso diante do descumprimento aqui do artigo 1023.
O juiz, ele deve julgar os embargos de declaração no prazo de 5 dias. É isso que determina aqui o artigo 1024 do CPC. Embora às vezes na prática isso não aconteça, mas essa é a determinação expressa prevista no nosso ordenamento jurídico. O parágrafo 1º diz o seguinte: nos tribunais, portanto, se os embargos de declaração eles forem interpostos contra as decisões proferidas lá nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo o voto. E não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Aqui nós precisamos de uma atenção. Se a decisão proferida for proferida por uma decisão monocrática, ou seja, uma decisão isolada, proferida pelo relator sozinho, os embargos de declaração serão interpostos contra essa decisão e o julgamento dos embargos de declaração será feito de forma monocrática por este relator. No entanto, se a decisão for se o recurso, os embargos de declaração, forem interpostos contra uma decisão colegiada, é o colégio que vai ter que decidir estes embargos de declaração. É o que diz aqui o parágrafo 2º do artigo 1024. Ele fala o seguinte: quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou contra a decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente, ou seja, numa decisão isolada, não será submetida à decisão colegiada. O parágrafo 3º continua: o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-la às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º. Ou seja, o artigo 1021, ele trata aqui do agravo interno. Nós temos aqui um raro caso do princípio da fungibilidade. Nós já estudamos, nós já vimos que no nosso ordenamento jurídico, pelo menos em processo civil, não há a recepção deste princípio, ou seja, não há a possibilidade de um recurso ser interposto de forma errada e ele ser acolhido como se o correto fosse. No entanto, o parágrafo 3º, ele permite essa possibilidade. Se os embargos de declaração eles forem interpostos e o tribunal entender que é o caso de agravo interno, haverá, desde que, evidentemente, ocorrer a possibilidade de se fazer essa adequação, os embargos de declaração serão convertidos em agravo interno e, portanto, será processado de acordo com o regramento específico previsto aí no artigo 1021. Falamos agora há pouco que a função principal dos embargos de declaração é para corrigir vícios, preencher lacunas, seja diante da obscuridade, seja diante da contradição, da omissão, ou até mesmo para suprir ou para corrigir um erro material. Porém, o parágrafo 4º aqui do artigo 1024, ele diz que caso o acolhimento dos embargos de declaração implique na modificação da decisão embargada e o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária, tem o direito de complementar e alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. Ou seja, o que é que o texto do parágrafo 4º aqui do artigo 1024 ele quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte: imaginemos a seguinte hipótese. Proferida uma sentença, imagine que você tem o autor e tem o réu, e uma das partes, o autor, por exemplo, ele tem interposto aí o recurso de apelação. Portanto, quando ele interpõe o recurso de apelação, nós já estudamos na teoria geral dos recursos que ocorre a preclusão consumativa, ou seja, uma vez interposto o recurso, não há, pelo menos em tese, a possibilidade de se fazer a edição ou de se fazer a complementação, não tem como se fazer ali a retificação daquele recurso. Porém, neste caso que nós estamos citando, o autor ele interpõe o recurso de apelação, só que o réu ele interpõe o recurso de embargos de declaração. Por uma questão de cronologia lógica, os embargos de declaração eles serão julgados antes do recurso de apelação. Até porque quem vai julgar os embargos de declaração é o próprio juiz vacó, o próprio juiz que proferiu aquela decisão. Se o juiz acolher os embargos de declaração e eventualmente modificar a sua decisão, percebam que aquela apelação que foi interposta contra a sentença originária, ela vai ficar desalinhada com esta segunda sentença que foi agora corrigida diante da interposição dos embargos de declaração. Então, nesta hipótese, neste ponto específico,
nesta exceção, prevê aqui o parágrafo 4º do artigo 1024, que o apelante, aquele que já havia interposto a apelação, ele poderá complementar, ele poderá alinhar agora aquela apelação anterior em relação à segunda sentença. Porém, existe um limite, existe a fixação de um limite onde ele poderá apenas se ater aos termos ou ao ponto da decisão que foi modificada por meio dos embargos de declaração. Ele não poderá reformular a respeito de outros pontos que não haviam sido atacados na apelação. Então fica restrito aos pontos que foram modificados em razão dos embargos de declaração. O parágrafo 5º diz o seguinte: se os embargos de declaração forem rejeitados ou se eles não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação. Aqui por uma questão lógica, né? Trazendo este exemplo aqui que nós acabamos de citar. Uma vez proferida uma sentença, uma das partes interpõe recurso de apelação, a outra interpõe os embargos de declaração. Se os embargos de declaração eles forem rejeitados, ou seja, se eles não forem nem acolhidos, ou se não for dado provimento a esses embargos de declaração, significa que a sentença, a decisão originária, permaneceu inalterada. Logo, se ela permanece inalterada, não há por que abrir prazo para que aquele apelante possa alinhar ou que ele possa fazer a retificação do seu recurso, até porque não haverá essa necessidade diante dos embargos de declaração não terem sido acolhidos, terem sido rejeitados e, portanto, não produziu efeito algum. Agora nós temos uma novidade que foi apresentada pelo artigo 1025 aqui do CPC. Nós também não tínhamos nenhum correspondente, não tínhamos nenhum artigo correspondente no Código de 73, portanto, uma outra novidade, nós temos aqui um dispositivo que nos traz conteúdo 100% novo. Tá? Diz assim o artigo 1025 do CPC. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Por que o legislador introduziu o artigo 1025 agora no Código recepcionado, no Código que nós temos em vigência? Porque nós tínhamos uma divisão de opiniões, uma divisão de entendimentos que eram firmadas entre o STF, Supremo Tribunal Federal, e o Superior Tribunal de Justiça. Como será abordado oportunamente, assim que nós estudarmos o recurso especial, o recurso extraordinário em espécie, nós vamos ver que dentro dos requisitos de admissibilidade desses recursos, existe a necessidade do pré-questionamento. Ou seja, em linhas gerais, de uma forma bem superficial, pré-questionamento significa que a matéria ela deve ter sido obrigatoriamente analisada pelos órgãos inferiores. Existia o entendimento de que, se uma matéria não tivesse sido objeto de um dos órgãos anteriores, a matéria não estava pré-questionada, portanto, não havia o pré-questionamento e não havia sido preenchido os requisitos de admissibilidade desses recursos. O STF entendia que, uma vez interpostos os embargos de declaração e não sendo apreciada a matéria, o STF entendia que havia o pré-questionamento ficto, portanto, ele considerava a matéria pré-questionada e, dentro do preenchimento dos demais requisitos, o recurso ele era admitido. Já o STF não. O STF entendia que, mesmo que houvesse sido interpostos os embargos de declaração, ainda assim, se os órgãos inferiores não tivessem apreciado a matéria não estaria pré-questionada. E, por conta disso, então, não teria preenchido os requisitos, um dos requisitos de admissibilidade, e os recursos, portanto, não seriam admitidos. Então, o artigo 1025 ele veio para eliminar essa discussão, eliminar essa divisão, esse divisor aí de entendimentos. Portanto, agora consideram-se incluídos nos acordos os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que esses embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. Porém, veja só, o artigo aqui ele traz uma ressalva. Tá? Não basta a interposição dos embargos de declaração. Não basta se utilizar desse recurso como um subterfúgio apenas para tentar garantir o pré-questionamento. O dispositivo final do artigo 1025 fala que,
caso o Tribunal Superior, seja o STF, seja o STJ, considerem existentes ou erro, ou a omissão, contradição ou a obscuridade, ok? Portanto, precisa ter aí esses requisitos que são exigidos lá do artigo 1022 do CPC. Não basta simplesmente arguir, precisa demonstrar, na verdade, a existência destes vícios, ok? Bom, assim como todos os recursos que nós já estudamos, os embargos de declaração, eles possuem o efeito devolutivo. Ele vai devolver a matéria para que ela possa ser reapreciada pelo órgão ACO. Tá? E os embargos de declaração, eles não possuem efeito suspensivo. Essa é a regra, tá? Eles não possuem efeito suspensivo e eles interrompem o prazo para a interposição do recurso. Esse é o texto que diz ali no artigo 1026 do CPC. No entanto, os embargos de declaração, eles poderão ser admitidos com efeito suspensivo. Isso desde que o embargante, o recorrente, ele demonstre a lesão ou uma ameaça de difícil reparação e convença ali o julgador de que os embargos de declaração eles precisam ser recepcionados aí, eles precisam, na verdade, ser recebidos com efeito suspensivo. Na prática, isso é muito difícil acontecer. No entanto, há essa possibilidade. A regra geral prevista no artigo 1026 é que eles não possuem um efeito suspensivo, tá? E eles vão interromper. Nós temos ainda algumas penalidades que são apresentadas para aqueles que apresentam os embargos de declaração com a finalidade única e exclusiva de se beneficiar, procurando aí prolatar, procurando causar meios com o intuito exclusivo de tumultuar ou então de atrasar o procedimento. O artigo 1026 ele traz ali algumas penalidades em relação a essas interposições dos embargos de declaração de forma protelatória, onde acabará, na verdade, trazendo consequências para aquele que recorre. Nós vamos agora fazer um pequeno intervalo para que nós possamos aí tomar um cafezinho, tomar uma água, e no segundo bloco a gente retorna para finalizar a respeito das penalidades que são interpostas, que são aplicadas, na verdade, para aqueles que se utilizam dos embargos de declaração de forma protelatória. Até já!